Vocês já conseguiram entender bem o que é o sentido literal e o sentido figurado? Porque agora nós vamos falar sobre os ditos populares ou provérbios, tanto faz. Mas por que a gente tem que entender sentido literal e figurado para entender os ditados populares? Vocês já vão descobrir. O que é os ditos populares? Eles são frases ou expressões que a gente usa no dia a dia para trazer algum ensinamento sobre a vida. Eu vou explicar para vocês com calma. Pera lá. Eu separei para vocês 5 frases, 5 ditos populares que talvez você já tenha escutado por aí. Vamos entender o que eles querem dizer. Primeiro, mentira tem perna curta. Alguém já ouviu isso? Pois é, isso é um dito popular. Ele traz um conhecimento. O que quer dizer quando a gente diz para alguém que mentira tem perna curta? Que ela pode ser descoberta, que a mentira a gente não consegue ficar levando por muito tempo, que uma hora a verdade aparece. Frase número 2, dito número 2. Não julgue um livro pela capa. Por quê? A gente tem mania de olhar para uma pessoa e só pela aparência dela, pelo jeito que ela é, a gente já julga se a gente gosta ou não, se a gente acha se essa pessoa é legal ou não. E quando nós vamos escolher um livro lá na biblioteca, você não escolhe olhando pela capa? Pois é, a gente acha que o livro é bom ou ruim só de olhar pela capa do livro. E muitas vezes a gente faz isso com as pessoas. Olha para elas e pelo jeito delas se vestirem ou ser, a gente pensa se ela é uma boa pessoa ou não. Dito número 3. Quem tem boca vai a Roma. O que quer dizer isso? Que se você falar, perguntar, conversar, você consegue ter muito conhecimento, você consegue ir longe. Dito número 4. Esse eu tenho certeza que muitos já ouviram. Filho de peixe, peixinho é. O que quer dizer isso? Que muitas vezes os filhos ficam exatamente como os pais. Pode ser pela aparência, no jeito de ser. Às vezes a mãe ou o pai fala: ah, menino, purinha sua mãe, faz igual a sua mãe ou igual ao seu pai. Pois é, porque filho de peixe, peixinho é, ou seja, nós somos iguais aos nossos pais. E por último, de grão em grão, a galinha enche o papo. Quer dizer isso? Que a galinha vai comendo de pouquinho em pouquinho. Ela vai lá, bica um pouquinho, bica outro pouquinho, mas no fim ela consegue se alimentar, encher sua barriga, se sentir bem. E com a gente é a mesma coisa, mas não estou falando de comida. É que de pouquinho em pouquinho, se você guarda um pouquinho de dinheiro para conseguir comprar uma casa, se você guarda um pouquinho, uma hora você compra. Se você quer fazer algum trabalho, se você quer fazer um trabalhinho, se você faz ele de pouquinho em pouquinho, uma hora você conclui. Então, se a gente faz as coisas de pouco em pouco, uma hora a gente finaliza, uma hora a gente chega lá. Você consegue entender que os ditos populares são puro sentido figurado? Que não quer dizer exatamente aquilo que a gente tem que pensar para interpretar e entender? Pois é, por isso que tá aí o porquê a gente tem que aprender o sentido literal e real para daí entender os ditos populares. Conseguiram entender os provérbios? Que são frases e expressões que trazem algum conhecimento sobre a vida? Então vamos lá para os artigos? Agora vamos lembrar o que são artigos definidos e artigos indefinidos. Calma lá. Lembra lá no início do ano, quando ainda estávamos na sala de aula, assunto da nossa provinha 1 do primeiro bimestre, que nós falamos sobre os substantivos, que tinha substantivo comum, substantivo próprio. Você não lembra? Vamos lembrar. Substantivos é o nome das coisas. Se é substantivo próprio, é o nome de pessoas e de lugares, como cidades, estados, países. Sentido substantivo comum é o nome de coisas, de objetos, por exemplo, uma caneta, garrafa, elas levam nomes. Então, substantivo é dar nome a tudo. E o artigo, ele é quem diz se aquele substantivo está no feminino ou masculino. Olha só. Esses são os artigos definidos. O, a, que
que está no singular. Os, as, que está no plural, que é mais de um. Quer ver um exemplo? O João gosta de jogar bola. Eu usei o artigo o para dizer que estamos falando de um menino. E qual é o meu substantivo? João, que é um substantivo próprio. Outro exemplo. As meninas gostam de estudar língua portuguesa. Temos aí o artigo as. É mais de uma e está no feminino, que é o nosso substantivo comum, as meninas. Então, agora o artigo indefinido, que a gente não sabe direito. Mas vamos lá. Temos aqui um, uma, que é no singular. Uns, umas, que é no plural, que é mais de uma. Uma casa é feita de madeira. Um exemplo. Nós temos aí o artigo uma e temos o substantivo que é casa, que é o substantivo comum. Então, qual é o meu artigo dessa frase? Uma. Uma casa é feita de madeira. Temos também um exemplo no plural. Eu dei uns brinquedos para o menino que mora naquela rua. Uns brinquedos. Nós temos aí o artigo indefinido, que é uns, que eu já sei que é mais de um brinquedo, e o brinquedo, que é o meu substantivo. Então, só lembrando, artigo indefinido, um, uma, uns, umas. Artigo definido, que a gente sabe se é feminino ou masculino, o, a, os, as. Ok? Vamos para as atividades?